Resultado. Para uns, pode ser uma soma. Para outros, um novo começo. Numa cidade humanizada, resultado tem que ser a satisfação das pessoas. Como o seu Antônio, que agora aproveita a vida bem pertinho de casa. Ou a Catarina, que sem ir muito longe, cuida melhor do seu bem mais precioso. Resultado é poder ir e vir com mais conforto. É sair de casa vestido de dignidade. Este é o resultado que faz a diferença, com oportunidades iguais para todos, com atenção nos pequenos gestos e responsabilidade nas grandes obras. E de resultado em resultado, estamos construindo uma cidade muito mais humana, porque o resultado que mais importa é o que muda para melhor a vida da nossa gente. Prefeitura de Cuiabá, 3 anos de resultados, trabalhando e cuidando da gente. Olá, o Sesc Pantanal recebeu um prêmio nacional agora, no final do ano, e não só sobre esse prêmio, mas sobre todo o trabalho que essa unidade faz lá no meio do Pantanal Mato Grossense, que nós vamos conversar hoje com a superintendente do Sesc, Cristiane Caetano. Obrigada, Cristiane, por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Vamos já falar aí do que representa esse prêmio, um prêmio nacional. Foi primeiro lugar? Foi o primeiro lugar na categoria, né? São 11 categorias esse prêmio. Essa é a segunda edição do prêmio, que é um prêmio do Ministério do Turismo. Então é um prêmio bastante importante porque envolve ações, né, projetos de todo o Brasil, envolvendo o poder público, privado e organizações não governamentais. E a nossa categoria que a gente concorreu foi o patrimônio natural para o turismo, né? O uso do patrimônio natural no turismo. E nós tivemos o primeiro lugar. Quantos concorreram nessa categoria? Olha, não sei exatamente nessa categoria, mas no total dessas 11 categorias foram mais de 400 iniciativas. Teve uma primeira etapa, que foi uma etapa da seleção, e aí tiveram 3 finalistas em cada etapa. E os vencedores, eles foram anunciados lá em Belo Horizonte, né, no Palácio das Artes, quando teve o evento para o anúncio dos vencedores. Nessa categoria teve outros Sescs também? Não nessa categoria. Né, os Sescs pelo Brasil concorreram em 3 categorias. O Sesc de Roraima concorreu na categoria do turismo de base comunitária. Ele ficou em segundo lugar, essa iniciativa. São roteiros, né, nas comunidades próximo onde eles também têm uma unidade, uma RPPN. E o Sesc do Rio Grande do Sul, que na categoria Turismo Social ficou em terceiro lugar. Ah, que bacana. Enquanto a gente conversa aqui, gente, nós vamos mostrando fotos maravilhosas do Sesc Pantanal. E aí agora a gente quer conversar um pouco sobre o que é o Sesc Pantanal. Há quanto tempo ele foi fundado ali naquela região? A entrada é por Poconé, né? É o que a gente chama de Pantanal de Poconé. Então, é uma história de mais de 20 anos, né? Agora, dia 18 de dezembro, a gente faz aniversário. O projeto, ele foi criado em 96 e a nossa certidão de nascimento é de 18 de dezembro de 96. Foi uma iniciativa do Sesc, muito depois da Eco 92, né, que se começou todas as empresas, instituições, falar muito sobre qual era o papel, a responsabilidade, né, com relação ao meio ambiente. E aí a gente tem várias iniciativas que vieram a partir disso, e o Sesc, que já desenvolvia muitas atividades na área ambiental, ele entendeu que precisava ter um projeto mais efetivo, né? E aí foram feitos alguns estudos e se entendeu que o bioma Pantanal era um bioma que tinha poucos trabalhos acontecendo nele, que ele estava bastante, né, precarizado, precisava de uma atenção maior. Então o Sesc escolheu o Pantanal para iniciar esse projeto. A gente iniciou a partir da aquisição de algumas fazendas de gado, né, que na época estavam inativas naquela região. E a partir dali foi se adquirindo essas áreas e foi criando o que era a Estância Ecológica Sesc Pantanal. No ano seguinte, em julho de 97, a primeira parte foi certificada como uma reserva particular do patrimônio natural.
Então, a aquisição dessas áreas, ela iniciou com 20 e poucos mil hectares e hoje a gente tem a maior reserva particular do Brasil, que são 108 mil hectares no Pantanal, que a gente chama de Pantanal Norte, Pantanal de Poconé. E vocês têm ali toda uma rede hoteleira para receber turistas, sim. né? Como é que funciona essa questão? Que a gente está ainda final de ano, muita gente de repente pode querer se programar, vir conhecer. Tem como fazer essa programação? Com certeza. A partir da aquisição da RPPN e se iniciou os trabalhos de pesquisa, o SESC identificou uma grande oportunidade, que era a oportunidade do turismo, né? Então, se a gente tem toda essa área, vários trabalhos sendo desenvolvidos, as pessoas precisam ter acesso a isso, né? Até porque quanto mais você conhece, mais você está disposto a preservar, a conservar, a trabalhar por essa causa. Então, em 98, o SESC inaugurou o Hotel SESC Porto Cercado, que fica em frente à RPPN. Então, a RPPN fica entre o Rio Cuiabá e o São Lourenço, e o hotel fica do lado de Poconé, em frente à RPPN, porque a RPPN está localizada em Barão de Melgaço. Do outro lado do rio já é Barão de Melgaço, e o hotel fica na margem de Poconé. E aí, desde 98, o hotel vem crescendo. É um hotel que começou com 16 apartamentos e hoje são 142. Nossa, que bacana. Então, é um projeto bem pioneiro ali naquela região, que também ajudou bastante ao desenvolvimento, né? E hoje a gente recebe... ano passado nós recebemos cerca de 33 mil pessoas. Então, é muito importante o turismo como um fator para a conservação do bioma e da natureza, né? É interessante como o turismo e a conservação, eles podem estar juntos e se apoiar, e esse desenvolvimento é muito importante. Que atividades são oferecidas para o turista? Para o turista, lá no hotel, a gente tem diversos passeios, né? Em que a gente, tanto passeios para contemplar a natureza, como também passeios para conhecer um pouco da realidade daquele local, das comunidades, como que se vive o pantaneiro. A gente também busca muito levar para o hóspede, para o visitante que está lá, a experiência, a vivência de Pantanal, né? Não só a contemplação, que lógico é fantástica, a gente tem passeios no amanhecer, o pôr do sol, à noite, que são passeios super bonitos, mas também de você poder vivenciar a cultura pantaneira. Porque a gente entende que isso está completamente entrelaçado, né? Você não tem como pensar em natureza sem pensar no homem, sem pensar no pantaneiro, sem pensar nessa cultura. Sim, e assim, a cultura pantaneira muitas vezes só conhecida pelas mídias, pelos livros, pelas redes sociais, e você de repente estar ali e ver pessoalmente, viver fazer uma imersão, né? É fantástico, né? As pessoas, elas às vezes ficam na dúvida quanto à temporada também. Agora é época de férias, todo mundo sabe, mas é cheia no Pantanal, né? Tem como fazer esses passeios nesse período mesmo? Sim, todos os passeios. A gente tem alguns passeios que eles mudam um pouco a característica quando a gente está na seca, ou quando, né, a gente está na cheia, ou no período que está enchendo ou de vazante. Mas todos os passeios acontecem durante todo o ano. Todo mundo pergunta muito qual é o melhor momento para ir ao Pantanal, né? Todos os momentos. Porque cada período desses você vai ter vivências, experiências bastante diferentes, né? Quando a gente está agora, que está começando a encher o Pantanal, você começa a ver ele como se ele estivesse renascendo, né? Então começa a voltar a ficar verde. Você vai vendo, você começa a perder a noção, né, da margem com o rio, porque ele vai ganhando todos os espaços, vai inundando, mas a seca também é muito bonito, né? Porque você vê muito mais bichos, né? E a natureza está muito mais, assim, mais marrom, mais ocre, né? E agora a gente está verde. Então,
acho que todo momento... Tem que ir nos dois períodos, né, para conhecer os diferentes pantanais. Tem que para conhecer o Pantanal, porque ele é isso, né? É a cheia e a seca, sim. então para você conhecer. Eu me lembrei agora que a gente fez, eu acho que foi ano passado, não me lembro bem, mas uma entrevista sobre o borboletário, num dia mundial do meio ambiente. Como é que está esse projeto? Ainda existe lá? Sim, esse projeto ele existe há 16 anos, ininterrupto. É um projeto que a gente consegue conjugar, né, o desenvolvimento comunitário com o turismo e a conservação ambiental. E é um projeto, a gente tem o borboletário dentro do hotel, né, mas quem cria, que a gente chama cria as borboletas, são famílias de Poconé, são 25 famílias. E isso acontece há 16 anos, todos os meses, é um trabalho constante, né? Todas as semanas essas famílias se reúnem, recebem as polpas da borboleta, e os óvulos, e aí tem todo esse processo, então é um criam processo contínuo. Nos seus contínuo. jardins, nos seus quintais? Nos seus quintais, as famílias criam nos seus quintais, depois a gente recompra, né? E aí leva para o borboletário e elas vão eclodir lá. Vou deixar aqui no card, gente, essa entrevista a gente vai achar lá e colocar só sobre o borboletário para a gente seguir aqui no tema. Mas em relação assim ao trabalho com a comunidade, o que mais o Sesc Pantanal faz? Com a implantação lá em 96, a inauguração do hotel em 98, quase que toda a mão de obra, tanto do hotel como da RPPN, é da região. O Sesc entendeu que precisava ter um trabalho mais junto à comunidade, né, na cidade. Então foi implantada uma unidade operacional do Sesc, como essa mais clássica, que tem escola, tem teatro, tem piscina, na cidade de Poconé. Então, a partir dessa cidade, a gente desenvolve diversas ações junto com a comunidade, não só em Poconé, mas em Cangas, em Barão de Melgaço, São Pedro de Joselândia. E aí são diversas atividades, tanto atividades para desenvolvimento de aprendizados que possam ajudar no desenvolvimento econômico da região, né, como um trabalho à comunidade de escola, serviço odontológico. Então, assim, essa unidade permite que a gente tenha esse contato maior e direto e constante com a comunidade, com a população da cidade. Porque é uma cidade bastante grande, né? São 33 mil habitantes, mais ou menos, né? Tem uma zona rural enorme. A extensão territorial é grande também. Exatamente, e um entorno. Então, a gente procura fazer esse trabalho tanto dentro da unidade do Sesc, como nos bairros, né? E nas cidades mais próximas. A gente recebe, às vezes, né, release da assessoria de vocês sobre atividades, cursos, atividades culturais. Isso é aberto, é fora, inclusive para quem não é da escola, para toda a comunidade? Sim, é aberto para toda a comunidade. A escola que a gente tem lá é uma escola do ensino fundamental, né, da educação infantil, até o 9º ano. Então, esse é um público, são 500 crianças. Agora, essas atividades é para a população como um todo, não só para quem é do comércio, que o nosso público, né, prioritário é o trabalhador do comércio, de bens e serviços, mas para toda a comunidade, porque a gente entende que não é possível você estar num território sem você estar trabalhando, né, fazendo essa troca. Todo mundo tem que ganhar, né? E o turismo, ele tem muito esse papel, né? Quando a gente pensa no turismo, ele consegue impactar toda uma cadeia produtiva, né? A gente no hotel, por exemplo, procura consumir o que é possível daquela região. Então, as hortaliças do hotel a gente procura consumir na agricultura familiar ali de Poconé, né? Os doces das diversas doceiras que tem na região. Que legal. Então, aquela bananinha frita, né? O cumbaru. Então, a gente procura, de certa forma, impactar toda a economia, né? E o turista certamente se beneficia, porque ele realmente vai provar algo que é da região, né? Com certeza. Para os próximos anos, para 2020, Cristiane, o que tem de projeto, o que vocês pretendem expandir e crescer ainda no Sesc Pantanal? Ampliar o número de pesquisas, né? Porque o Sesc Pantanal, a gente tem alguns eixos direcionadores da nossa ação, que é a conservação ambiental, né? O nosso, que a gente chama do nosso coração, né? A gente está lá por conta da RPPN.
A educação ambiental, porque é importantíssimo, né? A gente entende que o valor da gente estar ali naquele local é poder multiplicar esse conhecimento e impactar o maior número possível de pessoas para que elas também nos ajudem a esse trabalho de conservação. A ação social, que é esse trabalho todo que a gente faz com a comunidade, né, incluindo ela, não é de uma forma assistencial, mas sim que de fato ela participe de toda a cadeia, dessa cadeia produtiva e possa também usufruir da presença do SESC naquele lugar, né? E a gente procura com isso, né, com o turismo acaba, ele permite que a gente desenvolva esse projeto de desenvolvimento sustentável, né? A gente tem uma preocupação grande, então a gente tem uma usina fotovoltaica lá, né? Todo o tratamento de água, todo o tratamento de esgoto, todos os resíduos que são produzidos tanto no hotel como nas demais unidades do SESC, eles saem de lá, todos têm a destinação correta, né? Importante falar. E a gente pretende cada vez mais ampliar isso, né? Porque se a gente tem a proposta de um turismo sustentável, né? De fato conseguir ter o desenvolvimento sustentável naquele território, é ampliar cada vez mais essas ações, né? A gente o tempo todo está atento de que forma que a gente consegue melhorar, né? De que forma que a gente consegue de fato ser sustentável, que você sabe que não é tão simples. Né? Com certeza. A questão de recursos, ela é toda privada ou existe também destinação do governo, dos ministérios? Não, os recursos do SESC são privados, né? Eles vêm a partir de um percentual na folha de pagamento dos empresários, né? Que são do comércio, de bens, serviços e turismo. E toda a nossa manutenção, ela advém do comércio. Então a gente não tem nenhum apoio ou governamental, né? Talvez por isso também se mantenha de uma forma sempre crescendo, né, os projetos, porque assim a gente sabe que às vezes conforme os governos vão mudando, eles começam a ver as preocupações de corte, de verbas, enfim, né? Isso na verdade vocês estão entregando para a sociedade algo muito especial, né? Quem quiser, para a gente encerrar, Cristiane, quem quiser conhecer o SESC Pantanal, como é que faz? Então, para conhecer o SESC Pantanal é só entrar no nosso site, né, sescpantanal.com.br. Lá tem todas as informações e lá você também pode fazer a reserva para o hotel. A gente não fecha nenhum dia do ano, estamos lá aberto todos os dias, todas as temporadas. E a gente tem atividades diversas, né? Tem os passeios, tem atividades de recreação, tem atividades de vivência no hotel e no Parque Baía das Pedras. A gente tem um parque muito próximo que é possível andar a cavalo e vivenciar também, fazer trilhas. E a gente também tem o Serra Azul, né? Que a gente diz que, de certa forma, o SESC está ajudando na conservação e preservação das cabeceiras do rio Cuiabá. Porque é lá que nasce, né? Então a gente está nas duas pontas. Que bom. E aí todas essas informações estão no site, é possível fazer. Nossa reserva é online, ela não é presencial, então é muito simples. Muito prático, né? Muito prático. Tá ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo prêmio. Obrigada, é um prêmio super importante, porque é o reconhecimento desse trabalho de mais de 20 anos, né? Sim. Muito bom. importante. A gente fica orgulhoso como matogrossense, né? Sim, nós todos, né? Toda aquela população que está ali junto com a gente, legal. Porque é muita gente, muito pantaneiro fazendo esse projeto. Obrigada. Joia, obrigada. Nós conversamos então com a Cristiane Caetano, superintendente do SESC Pantanal. Então fica a dica aí para você, se você quiser conhecer, se programar, qualquer época do ano, vá conhecer o SESC Pantanal, gente, vale a pena, é lindo. E nós vamos encerrar com imagens, com vídeo, enfim, com um pouco mais para você se inspirar aí. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV e RD News. Vamos para o SESC Pantanal, vamos conhecer o Pantanal Norte?